linguagem e quais os tipos. Vimos o que é variação linguística, quais os tipos e as características de cada uma delas. Também foi mencionado a linguagem padrão e não padrão. Agora eu irei explicar o porquê de existir a variação linguística e o que é o preconceito linguístico. Irei explicar de forma mais detalhada a língua padrão e não padrão. A variação linguística existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, classe social do falante e grau de formalidade do contexto da comunicação. Já o preconceito linguístico se caracteriza pela rejeição às variedades linguísticas de menor prestígio. Podemos perceber isso, por exemplo, no preconceito regional, onde é comum o caso de pessoas que só porque ocupam as regiões mais ricas do país acabam por demonstrar aversão ao sotaque e ao regionalismo típico de áreas mais pobres. Ou também podemos citar o preconceito cultural, onde durante muito tempo o sertanejo e o rap foram segregados no cenário cultural por serem vindos de classe menos favorecidas. Como sabemos, a variação geográfica está relacionada à localização geográfica, ou seja, diferentes cidades, estados ou regiões podem ter particularidades que vão desde o sotaque e o léxico às construções sintáticas. No ano de 2010, eu saí da minha cidade de São Luís e fui morar em Teresina. Lá no colégio onde eu estudava, eu escutava muito as crianças falando: esse jogo é muito palho, esse filme é muito palho, e eu não entendia o significado dessa palavra, porque eu era uma pessoa nova na cidade e na cidade onde eu morava anteriormente, eu nunca tinha escutado essa palavra antes. Então, para mim era algo novo e que eu não fazia assim, a mínima ideia do significado dessa palavra, porque eu nunca tinha escutado isso. E aí eu perguntei para minha colega o significado dessa palavra, já que eu escutava todo mundo falando e eu era a única que não sabia. Aí ela foi me explicar que o significado da palavra palho, na verdade, é algo chato, algo entediante. E só aí eu fui entender, né, o verdadeiro significado disso. E aí nós podemos usar esse exemplo também como um exemplo de variação geográfica. No ano de 2015, eu saí da minha cidade de São Luís, né, e fui passar um tempo com a minha avó no interior, que é em Barreirinhas. Lá, o pessoal usava um linguajar totalmente diferente do que as pessoas usavam na minha cidade. E lá, eu escutei uma palavra que tinha me deixado bastante intrigada, que foi a palavra intimar, que eu sempre ouvi as pessoas dizendo: ah, fulano intimou com a menina, e eu não sabia o que significava isso. Porque, de acordo com o dicionário, a palavra intimar significa dar ordem ou ordens de forma impositiva, notificar com autoridade. E da forma que eles falavam, não significava isso, tinha um outro significado. E aí, com o tempo que eu fui passando lá, eu fui entender o significado dessa palavra, que significava provocar. Só aí eu fui entender que esse menino, né, esse fulano, estava intimando com a menina, né, que estava provocando a menina. Então, era uma palavra assim, era um significado totalmente diferente do que eu imaginei. E isso nós podemos chamar de variação geográfica. As variações históricas são as mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo, ou seja, algumas deixam de existir e outras novas surgem, mas também tem aquelas que se transformam com o tempo. Exemplo disso é a palavra barrer, que entrou em desuso
e agora se diz varrer. No entanto, apesar de não existir mais essa palavra, ainda assim tem algumas pessoas de mais idade que ainda utilizam ela. A variação cultural é a linguagem usada por um grupo social em específico, que por preferência ou nível socioeconômico, elas decidem por adotar uma língua própria. Nós podemos usar como exemplo a tirinha que nós temos aqui ao lado, onde nós podemos ver claramente a conversa entre um médico, que ele está usando uma linguagem própria, né, de seu ambiente de trabalho, e que ele acaba por não ser compreendido por seu paciente. Isso é algo recorrente, né? E é muito comum nessa profissão. Aqui nós podemos ver o diálogo entre o médico e o paciente, onde o médico ele está lendo, né, o laudo do paciente. Então ele fala, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Então o paciente, né, bastante assustado, ele diz: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Aí o doutor responde: ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, isso acontece porque a linguagem que os médicos usam, muitas das vezes, elas são muito complicadas. E a maioria das pessoas, elas não compreendem, por ser uma linguagem difícil, né? E aí, muitas das vezes, os médicos, eles têm que usar uma linguagem mais simples para que seja mais fácil para todos poderem compreender o que eles dizem. A língua não padrão é a linguagem que não segue os padrões do português formal. É a linguagem informal que você usa com as pessoas mais próximas de você e que tem mais intimidade. Enquanto isso, a língua padrão é aquela ensinada nas escolas. Ela é usada pelas pessoas instruídas das diferentes classes sociais e ela se caracteriza pela obediência às normas gramaticais. A variedade padrão da língua, ela se caracteriza pela maior preocupação com a pronúncia. Nós, vocês, está bom, não quer, não vou, para e está. Também há predominância do uso da forma nós. Exemplo, nós sempre lutamos muito. Há também a utilização das marcas de concordância. Exemplo disso é a frase os meninos vão bem. Há mais uniformidade no uso das pessoas do discurso. Exemplo, você sabe que o enganam. Já a variedade não padrão, ela usa muito a pronúncia simplificada de palavras e expressões. Nós, vocês, tá bom, não vou, tá e pra. Há também o uso da expressão a gente no lugar de nós. Exemplo é a frase a gente sempre lutou muito. Não há utilização de marcas de concordância. E exemplo disso é a frase os meninos vai bem. Há também uma mistura de pessoas gramaticais. Como exemplo, temos também a frase você sabe que te enganam. Apesar de nós podermos usar a língua da maneira que quisermos, é fundamental que ela seja entendida entre os falantes. A língua, ela precisa ser adaptada às situações. Nós precisamos saber que língua usar em cada ambiente. Por exemplo, se nós formos a uma igreja, nós precisamos usar um linguajar próprio desse ambiente. E o mesmo acontece se nós formos em uma audiência. É necessário nós nos adaptarmos a isso. E como exemplo, eu vou usar essa tirinha que aparece aqui do lado, para que fique claro que cada ambiente requer um tipo de linguagem diferente. Nessa tirinha aqui nós podemos ver um surfista, né?
e um homem de terno que parece ser um advogado. Onde o advogado, né, esse homem de terno, ele fala para o surfista: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tarde? Essa tirinha é um ótimo exemplo de que cada ambiente requer um linguajar próprio. E nesse caso, o linguajar foi totalmente inadequado para o momento.